Boa noite, bem-vindos para mais um aeroporto, mais um destino novo. Pegamos o avião e a gente está fazendo aquele giro, aquela voltinha ao mundo, né? Já passamos pela Dinamarca, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Espanha, Japão, me ajudem, gente, China. Tá difícil. Não estou me lembrando mais tantos países que a gente foi. Mas hoje a gente não está indo ainda. A gente vai acompanhar como é que é ir assumir uma posição estratégica para o Brasil, sendo um cara jovem, casado com um nenê pequeno, pela primeira vez morando em Jerusalém. Então, tenho muita satisfação de convidar o Felipe Campbell para entrar nisso com a gente. Vem. Felipe! Oi, Andréia, tudo bom? Bem-vindo, meu querido, tudo bem? E tu? Tudo jóia, tá me ouvindo? Perfeito, perfeitinho. Ótimo, beleza. Confesso que eu já estava com saudade. Eu também, a gente fala aqui todo dia. Lembra do que a Andréia falou disso? Lembra do que a Andréia falou daquilo? Então, olha só, e eu converso com os meus colegas também, que também fizeram treinamento com você, né? A gente tem trocado muitas figurinhas, assim, sempre te reforço que o feedback é extremamente positivo, assim, é importantíssimo pra gente esse tipo de acompanhamento, de apoio, né? Dessa, dessa experiência toda que você passa para a gente com seus vários anos e uma experiência literalmente mundial aí, em vários lugares, várias personalidades, várias, como é que se fala? Várias experiências diferentes, né? O que a gente percebe muito no treinamento é que você lida com todo tipo de expatriação, assim, desde a mais completa até a mais despreparada, né? Então, Uhum. espero E, aproveitar essa experiência da melhor forma, toda a vivência que você tem e sua experiência profissional também, para ajudar. Felipe, muito obrigada. Puxa, que coisa linda, surpreendente para começar. Mas eu vou te confessar que uma das razões pelas quais eu tô com saudade é porque cada vez que eu abro meu celular e vejo aquela foto do Fernando, eu me derreto Ah, toda. E aí eu digo, eu tenho que postar, eu tenho que postar. Bom, deixa eu começar te apresentando, porque o povo, cada convidado que chega, eles ficam, tá, André, quem é? Às vezes as pessoas me ligam depois e dizem, você tem que apresentar. Ah, mas é que eu fico tão feliz, assim, de ter gente boa aqui comigo. Então, vamos do começo. Para quem não me uhum. conhece, o protocolo manda eu me apresentar. Meu nome é Andréa Sebem, eu sou psicóloga e eu faço isso aí que o Felipe falou. Há 25 anos eu faço a preparação de brasileiros que vão para o exterior e estrangeiros que vêm para o Brasil. Minha formação é psicologia intercultural e o mote é a adaptação e o bem-estar das pessoas e suas famílias. Eu faço isso em 3 áreas: no intercâmbio cultural, a turma de high school, vai para a universidade, cursos no exterior, os jogadores de futebol e suas famílias, que é a área do esporte, e a terceira área, que é essa do Felipe, que são os executivos expatriados brasileiros que vão para o exterior através das suas multinacionais e os estrangeiros que vêm aqui. Bem, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com o Felipe, porque, como eu já tinha te falado, Felipe, o nome dessa série é Inspiring People, Inspiring People. Uhum. E quando eu conheci o Felipe, quando eu conheci a Carol, a esposa dele, o nenezinho, o Fernando, que nos acompanhou aí, logo eu vou postar aqui no nosso Instagram. Eu fiquei Daqui a pouco ele muito. aparece aqui, que ele está comendo. Ai, pode mostrar pra gente, de verdade. Eu fiquei muito impressionada, turma, com a preparação do Felipe. Aí tu pensa, ele morou em vários lugares, ele morou na Austrália. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da sensibilidade, da perspicácia, das colocações. Eu disse, caramba, esse cara é ótimo. Então eu já vou avisando.
Felipe, que tu vai te dar muito bem, sim, porque além de psicóloga, eu sou cartomante nas horas vagas. Aliás, não era isso, eu tenho uma bola de cristal, assim, eu tô vendo Aham. que vai ser muito legal. E aí, e uma segunda coisa interessante do Felipe, eu realmente achei, cara, sensacional. Eu nunca entrevistei aqui, Felipe, alguém que ainda não migrou. Todos os meus convidados ou estão lá fora ou já voltaram. E aí eu pensei, Uhum. ali de lá do fato dele ser uma pessoa muito inspiradora, tem também essa coisa do pré-embarque, que eu acho que a gente tem que falar bastante. Então, muito obrigada, Felipe, mesmo assim pela tua atenção, pelas palavras carinhosas no início. Mas agora eu vou te passar a palavra, dizendo, Uhum. perguntando para onde tu vai e por que tu está indo, o que tu vai fazer lá. Eu fui selecionado num processo interno, eu trabalho na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos e a gente tem escritórios no exterior. A gente iniciou um processo de expatriação dos colaboradores que estão na sede, que é em Brasília, por meio de processos seletivos internos. Então, eu fui selecionado por meio desse processo, eu estou indo substituir uma colega que tinha sido chamada e teve que voltar por problemas de saúde, mas agora eu estou indo justamente para ocupar essa posição do escritório em Jerusalém, em Israel, escritório da Apex lá. Uhum. Para quem não conhece a Apex, só para a gente clarear isso, o que a Apex faz? Ela é um órgão do governo, não é? Como é que é o negócio? Eu costumo dizer que ela é o mesmo modelo do Sebrae, né, assim, é do Sistema S, que ela promove as exportações e atrai investimentos estrangeiros. A gente é, de alguma forma, ligado ao governo, mas não somos da administração pública. Assim. Muito bem. Não é fácil de entender, mas assim, a gente atua há 20 anos com promoção comercial, é um nicho bem específico, né, assim, de atração de investimentos, promoção comercial, é um trabalho muito gratificante e valioso, assim, que é muito, quando a gente vê o resultado, a gente fica muito feliz, sempre, assim, de estar ajudando, basicamente, empresários brasileiros, né, a empreender no exterior e a receber investimentos. Gente, isso é muito legal. Há quanto tempo você está na Apex, Felipe? 13 anos e quase 2 meses. E sendo funcionário interno, só aplicou para essa, vamos dizer, para essa seleção, porque você queria Israel ou era para Na qualquer país? verdade, assim, na verdade eu considero uma oportunidade você ter a experiência, já puxando para um lado mais geral, né? Você ter Uhum, uma experiência de morar fora do país numa condição muito favorável, assim, que é uma carga de responsabilidade grande, mas ao mesmo tempo você vai, já chega, não é uma aventura, né? Você chega uhum, empregado com um monte de responsabilidades que você tem que desempenhar e, assim, de certa forma, você tem um prazo também, essa minha expatriação tem prazo, são 2 anos, você tem uma segurança, entre aspas, que você volta também. E, assim, uhum. eu sempre tive essa curiosidade, não diria um fascínio mais, mas essa gana de conhecer outros países, outros lugares, né? Sempre que eu viajo, pessoalmente, claro, eu tento não repetir o mesmo lugar, então isso até como consequência disso, é porque eu costumo dizer, né, a gente conversou sobre isso no treinamento, que assim, você conhece muitos países, mas eu falo para as pessoas, provavelmente você já viajou mais tempo que eu, mas o pessoal sempre tira férias, aí vai para Porto de Galinhas ou vai visitar a família no interior. Aí você Uhum. repete, você tirou 15 férias, foi 15 vezes para o mesmo lugar, então você tirou mais dias, mas você acabou. Não é errado, né? É uma opção, são estilos também, não tem problema, não vejo nada, é só uma consequência disso também. E respondendo a sua pergunta diretamente, assim, Israel foi a primeira oportunidade que apareceu, eu também tentei um outro processo para a China, que a gente tem um escritório na China, passou um colega e amigo meu que está indo também para Uhum. lá, Que e é um cara graças a Deus. maravilhoso também, que está sendo uma Eu sou suspeito delícia para trabalhar falar, com ele. ele é padrinho do meu filho, inclusive, então eu sou suspeito para Mas falar. eu posso falar, vocês É, quatro, Felipe indo para Jerusalém,
o Luiz indo para a China, a gente tem o Manuel indo para os Estados Unidos, e agora eu ainda não conheço o Marcelo, que está indo para a Colômbia. Mas assim, ó, eu estou Ah, sim. impressionada com o nível desses profissionais da PEX, eu preciso Uhum. parabenizar a seleção bem feita. Então, tu já estava com Israel na cabeça. Não, você não queria Israel, você queria China em primeiro Foi uma lugar. oportunidade. Não, foi uma oportunidade que apareceu, assim. Eu não quero falar de uma forma que pareça que você está atirando para todo lado, mas, assim, foi Uhum. uma coisa que apareceu, foi um processo que se começou a ser feito dentro da Apex há um ano, exatamente um ano e pouco, assim. Israel foi o primeiro, depois teve esses outros processos que você citou, foi China, foi São Francisco, nos Estados Unidos, e Uhum. Colômbia. E assim, é um processo que tá engatinhando ainda assim, a gente está aprendendo junto com o processo, mas é uma coisa extremamente positiva, eu acho que motivação não falta, assim, a gente sente também um orgulho e um senso de justiça muito grande também de você estar passando por um processo em que você foi escolhido porque pessoas te avaliaram de alguma forma bem, assim, com suas qualidades e defeitos, mas você tem um mérito de estar ali, né, assim, eu acho que isso é fundamental também. O que me chamou a atenção em todos vocês, aliás, até peço desculpas para o Marcelo, tô caduca, eu conheci ele ontem, anteontem, a esposa dele. O que me chamou a atenção em todos vocês é o preparo, o traquejo, a educação, a elegância, a mente aberta, todos, a humildade, né? Porque vocês poderiam, e eu sempre digo nas lives que esse para mim é um valor inegociável, talento plus humildade. Ah, eu adoro. Então é muito legal ver pessoas assim tão qualificadas, tendo comportamentos tão acessíveis, tão exemplares, é muito legal. Felipe, vamos começar pelo seguinte agora. Todo mundo já sabe quem é a PEX, que você está indo então para Jerusalém, para um assignment de 2 a 3 anos. Tu és casado com a Carol. Tem o Fernando. Quantos meses tem o Fernando? Faz 7, quinta-feira. 7 meses. Olha a Selene aí, que legal. E a turma toda te prestigiando, Ixi, Felipe. Maria, tem que Que medir maravilha. as palavras agora, chefe. Que lindo. Vamos começar do começo. Esse cara realmente que me emocionou, me tocou pelo casamento, pela família. Ó, me emociono mesmo. Eu realmente adoro pessoas inspiradoras. Adoro. Sempre digo que aprendi numa live dessas esses dias, que se é para eu estar numa sala, que eu esteja com pessoas melhores do que eu. Porque é com elas que eu aprendo, com elas que eu evoluo. Então foi realmente muito legal. Felipe, me conta da tua vida, rapaz. Como é que começou esse negócio, incluindo a Austrália? Ah, detalhe, ele não é engenheiro, tá? Como a maioria dos expatriados. Ele é jornalista, gente. Eu falei, jornalista? Então vai lá, conta pra Não nós. fala, não espalha, né? Você diz a minha carreira, assim, não, Vamos começar lá, quem sabe, um pouquinho antes da Austrália? O que tu acha? Que idade tu tinhas? Eu fui para a Austrália quando eu tinha quando eu comecei a trabalhar 21, 22 anos, trabalhei em jornal por uns 10 anos, e nessa época assim, ainda era um dólar amigável, né? Então eu conseguia juntar um dinheiro, eu tinha um plano de ir para fora. Na verdade, meu plano inicial, que a gente vai moldando, era eu tentei por vários anos aquela bolsa do Conselho Britânico, acho que é do Ah, IEL, do British esqueci o Council. nome. O British Council. Exatamente, é. Aí eu tentei umas 2 vezes, assim, todo ano eu conseguia juntar um dinheirinho aqui e ali. Aí depois de 2 vezes que eu não passei, eu falei, olha, eu não passei, mas eu tô com um fôlego financeiro aqui para me sustentar um ano. Se eu for para um país menos caro que a Inglaterra, aí eu conversei com algumas pessoas, tinha um amigo que já morava na Austrália, não foi por isso que eu fui, aí eu escolhi, falei, fui para lá. Aí Uhum. eu fui mais para consolidar meu inglês, que já estava bem avançado, assim, naquela época, mas eu fui mais para viver mesmo. Eu trabalhei carregando tapete numa loja lá, depois. Aí Que depois eu idade fiquei tu uns tinha, 4, 5 Felipe? meses. Que vinte e idade tu tinha? sete para 28. 27. 27 foi 2004, eu tinha. Não, eu tinha. Tinha 27, fiz 28 enquanto estava lá. Uhum. Aí terminou a minha experiência assim, na verdade, metade do tempo eu fiquei lá e uns outros 4, 5 meses eu fui dar uma volta ali foi a primeira vez que eu fui para a Ásia, fui para o Sudeste Asiático, essa coisa que até fico
brincando, né? Agora todo mundo vai mochilar, vai para Tailândia, tira foto na praia, não sei o quê. Eu falei assim, já fiz isso aí há 15 anos, agora eu tenho que ir para um lugar mais remoto, né? Assim, agora eu quero ir para os quistões da Ásia em algum momento, para a partezinha gorda da África, vamos... Uhum, uhum. Mas aí foi isso, aí eu viajei um tempo ali, voltei, aí me reencaixei também de novo no mercado de trabalho, mas inclusive Peraí. Ao todo, quanto tempo foi, então, de Austrália? não chegou nem a um ano, foi tipo Tá. 10 meses, assim, 10 para 11 meses, uma coisa assim. Ah, E deixa eu te aí, perguntar só um pouquinho a respeito da Austrália. Me diga, diga. três, elenque três aprendizados que essa experiência te trouxe. O que ficou da Austrália para ti? Tu Eu morar acho que fora. tem uma lição que eu acho muito, muito positiva. A gente eu estou falando a gente, eu estou generalizando, mas é difícil não generalizar, tá? Em algumas coisas assim. A gente é muito mal acostumado em ter uma estrutura, principalmente aqui no Brasil, assim, uma estrutura de apoio grande, né? Tem aquele buraco mágico que você bota a sua roupa e ela aparece passada no seu armário um tempo depois. Então, assim, eu sempre brinco, uma das coisas que eu aprendi na Austrália foi aprendi, eu não preciso mais passar roupa, não preciso passar roupa, assim, tipo, se eu não for ter uma vida social, assim, uma roupa blusa social, eu jogava na máquina de lavar, secava, aí eu não vou fazer agora porque eu estou segurando o celular, mas eu fazia dois movimentos assim, ó, chac, chac, tá passada, tá pronto, acabou, assim, não tem, você começa a viver simples, você fica morando num quarto, numa casa com a pessoa de uma maneira decente, não é aquela imagem que você tem, assim, tá 20 pessoas no mesmo quarto, todo mundo passando mal. Não, você mora com outras pessoas, você vive com muito menos, você de repente não começa a não usar carro. Você, Ô, Felipe, assim, deixa eu contar uma coisa engraçada. Você aprendeu na Austrália que não precisa passar roupa? A gente, vou uhum. confessar. E eu aprendi nos meus 2 anos em Roma que não precisava me depilar. Primeiro, porque não tinha onde se depilar. E segundo, que quer saber? Deixa pra lá. Voltei pro Brasil, ó. Eu saí do aeroporto com a depiladora, de tanta vergonha que eu tava. Ok, continua. Tem assim, aí não é especificamente da Austrália, mas quando você começa a viajar demais, eu falo assim, it's all about lowering your standards, assim. Tipo, você começa a Legal, nivelar tudo que por legal. baixo, tipo assim. Então, hoje em dia eu olho assim, eu vejo, tem um perfil até que eu acho engraçado, chama perrengue chique, né, que as pessoas tripudiam dessas coisas de problemas de gente rica e mal acostumada, né, assim, demais. Então, é, Uhum. assim, é óbvio que todo mundo que gosta de um pouco de conforto, de outras coisas assim, mas você consegue viver com muita simplicidade. Simplicidade não, com muito menos lá fora, né? E isso é uma coisa que eu acho que é muito de primeiro mundo também. Não tem essa coisa de, eu tenho uma diarista que vem aqui todo dia, é tudo assim. Você tem que aprender a fazer mais coisas sozinho. Acho até que eu fui muito tarde para isso, assim. E quando eu voltei, já quase com 30 anos, comecei a trabalhar, então, na prática, eu já consegui, graças a Deus, ter um nível de vida mais confortável aqui de novo. Mas eu tenho usado isso muito aqui nas conversas em casa. Eu falo para Carol, olha, a gente tem aqui, mora num apartamento bom, tudo, a gente vai morar bem, a Apex me dá uma condição muito boa, é uma condição muito positiva de ir, mas assim, não espere que a gente vá ter assim, vou morar num quarto que vai ter ar-condicionado, vai ter uma máquina de lavar e secar, tudo, pode até ser que isso venha a acontecer, mas assim, não vou ter carro, em princípio, assim, vamos tentar entender a cidade e se adaptar ao que precisa lá. A gente não pode chegar com um nível de exigência, se eu não tiver um salário de não sei quantos mil, se eu não morar num lugar absolutamente chiquérrimo, eu não vou ficar, sabe? Não pode, assim, não dá. Ai, que legal, que legal, que legal, Felipe. Isso é uma Olha, lição, né? Tem uma outra coisa que é um aspecto, eu não diria negativo, mas é uma coisa mais difícil de transpor, e a gente falou muito sobre isso. É uma dificuldade de... Eu, por exemplo, morei na Austrália, eu não conheço nenhum australiano. Fiquei um ano lá. Eu acho que depende muito da forma como você vai, né? Quando eu fui estudar inglês, eu naturalmente não tinha nenhum australiano estudando inglês numa escola para estudantes estrangeiros. Eu me misturei muito com estrangeiros, sim, morava com um cara da República Tcheca e uma japonesa, e
E quando eu trabalhava na loja lá, que era meio que um subemprego, né? Assim, tinha muito brasileiro também, mas tinha venezuelano, tinha gente de tudo quanto é país ali. E Uhum. acabou assim, que se você não sai, a minha própria rotina dificultou ter um contato maior com australianos. Assim, eu viajei, encontrava gente ali e tudo, mas não Felipe, desenvolvi nenhum laço, assim. se você me permite, eu até me lembro desse nosso diálogo durante o teu treinamento intercultural, que ele disse assim lá pelas tantas, eu acho que eu não tive muito acesso aos australianos porque eu era tipo mais imigrante, assim, né? Aí eu disse, mas uma coisa não necessariamente leva a outra, vamos refletir sobre isso. De qualquer Uhum, modo, a gente brinca que dentro da nossa área existem três termos: expatriado é chique, intercambista é moda. E o imigrante uhum, parece que é a ralé da ralé, né? Na verdade, todos uhum, são imigrantes. O que as pessoas esquecem é que, sim, elas, seja expatriado, jogador de futebol, vão mergulhar num grupo étnico minoritário e vão estar sempre à margem, independente. Portanto, sempre vai caber a você. E tu vai sentir isso lá em Jerusalém sim. agora. Mesmo com o selo Apex, que é uma coisa forte, muita gente vai olhar e vai dizer, oi, Apex? Como quem diz, oi, Havaianas? Oi, Sim, Hering? sim, Né? sim. E que a gente conversou. Então, eu acho que tem um pouco assim, as pessoas ficam um pouco receosas. Eu estou indo, mas eu ando só com brasileiro, eu ando só com estrangeiro. É um desafio teu, né? Mas que eu sei que a essa altura Não, tu é tá um, bem e é melhor. um, e é um cuidado que eu tenho, assim, a gente não rejeita, né, essas coisas, até falo para Carol assim, olha, vamos, é óbvio que a gente acaba com algumas necessidades mais urgentes, existe uma rede de apoio, assim, eu estou num grupo do Facebook de brasileiros que moram em Israel, tem tipo 12 mil pessoas, então toda hora chega mensagem com todo tipo de ajuda, assim, alguém para fazer frete, conhece um eletricista, conhece. Obviamente é fácil e é conveniente você recorrer a essas coisas assim. O que eu não Uhum. gosto, e eu observava muito isso na Austrália, com 28 anos eu observava pessoas de 19, 20, não, novamente, eu estou generalizando, né, sem querer generalizar e já generalizando, né, mas assim, que você via que a cabeça era muito mais assim, o cara vem para um outro país e traz toda a estrutura dele, assim, bancado pelos pais, que não é um problema, é normal isso também, mas assim, vem para uma escola que ele fica só com um brasileiro na sala, mora numa casa com 10 brasileiros, só viaja no fim de semana se for para alguma farra ali em volta num grupo de 10 brasileiros, vai só para a festa brasileira, se bobear ele fala menos inglês na Austrália do que no Brasil. E aí eu via muito um comportamento assim de não aproveitar aquele tempo, né? A pessoa fica trancada em casa ali e tal. É uma escolha também, tem a maturidade e tudo, mas eu quero tomar muito esse cuidado para não chegar em Israel e ficar só numa comunidade de brasileiros que moram em Israel. E assim, eu acho que agora vai facilitar também que eu vou estar trabalhando, né? Eu vou estar interagindo com locais necessariamente. Então eu acho que tem a personalidade, tem a possibilidade da gente correr atrás das coisas, é muito atrás da gente, mas também eu acho que tem o contexto, né? Eu acho que é um contexto diferente. Você ir, igual você falou, no intercâmbio, me marcou muito você falando também dos jogadores de futebol, e eu lembro que a gente lê muito, eu gosto muito de futebol, né? Eu li, assim, acho que era o Neymar, que levava uma estrutura familiar e de amigos, assim. Então, Todos eu levam, lembro, todos levam. é, eu não sei se foi o Zico ou alguém que morou no Japão 10 anos, o cara não falava uma palavra de japonês quase, falava igual eu falo hoje hebraico, que é Shalom e Todá, e acabou meu hebraico. Né? Assim, eu Uhum. espero que daqui 2 anos, ou menos que isso, eu esteja falando pelo menos 10% da língua, assim, né? Porque é uma Felipe, barreira que tem que ser superada, né? mas isso aí, quando você falou isso, ali já me chamou a atenção, né? Porque, como eu costumo dizer, brasileiro lá fora é que nem porquinho da Índia, anda tudo em bando, né? E se tu Uhum, continuar nessas, por insegurança, é, né, por insegurança, por comodidade, tu perde muito da intercultura. Eu sempre falo aqui no escritório que a pior coisa é você morar na Índia e não viver na Índia. Morar em Israel e não uhum. viver. E você é capaz, sim, Sim, temos estrangeiros que estão há 10, sim. 15 anos aqui e não falam português. Então, me chamou a Uhum, atenção que você é um expatriado que está entrando no avião de frente. Ou seja, está olhando a coisa como é, quer enfrentar e quer mergulhar na cultura.
O que eu vejo na maioria é os expatriados entrando de costa no avião. Tipo, ai, no Natal eu volto. Não, na Páscoa eu tô aqui. Nossa, Deus me livre. Né? O povo Já, entra assim. já joguei a bomba aqui. Não me espere no Brasil antes de eu ser repatriado. Não tenho a menor chance de eu vir Uh! tirar férias. Só se alguma coisa der errado, Deus me livre. Tipo assim, ter algum problema de saúde, alguma coisa grave, mas ou se eu tiver que voltar a trabalho, mas assim, para mim simplesmente não faz sentido algum eu estar lá no meio do mundo, né? Não vou dizer o outro lado, que o outro lado é sempre o Japão e a China, mas assim, já está no meio do caminho, assim, se eu tenho férias eu posso, sei lá, curtir o próprio país, ou dar uma volta ali perto, ou ir a uma distância que é metade da que seria normal, assim, ir para a China vai ser igual ir para Miami daqui, né, talvez, assim, Uhum, não vai uhum. ser então, assim, é uma chance que tem-se que aproveitar, eu converso muito isso em casa, a gente tem que fazer valer. Um grande colega da Apex, que eu também me aconselhei com muita gente de lá, assim, ele falou assim, você tem que fazer uma estrutura do seu projeto, né, de trabalho, assim, tantos por cento do seu trabalho, tantos por cento dos seus projetos pessoais também, assim, também faz parte, né, assim, eu estou fazendo uma série de capacitações no trabalho para me deixar mais preparado para a função, é uma responsabilidade muito grande, assim, hoje eu já me sinto um pouco mais tranquilo em relação a vários pontos que eu me sentia há 2, 3 meses, todo dia um aprendizado, é uma função que eu ainda não exerci, né, assim, eu tenho um histórico de carreira em comunicação, então isso ajuda em vários pontos, mas tem outras coisas que a gente tem que aprender do zero mesmo. Mas tem um lado pessoal que faz parte também. Isso é um motivador, é um motor propulsor, assim. E não só meu, mas de quem está comigo. Eu falo muito para Carol e eu vejo muita expatriação que dá errado. Inclusive, não chegou nem ao nível de expatriação. A gente fala sobre isso também. Gente que vem morar em outra cidade, acompanhando o companheiro, e na verdade já chega ali sonhando, comprando 10 passagens para voltar para casa em todos os fins de semana possíveis, Uhum. já chega pensando no dia que vai embora, então a pessoa não se joga no lugar, né, que nem você falou, então se você não tiver uma rede de apoio lá, assim, criar os seus laços, e nessa altura da vida é mais complicado, né, tinha um conhecido psicólogo que falava, já reparou que depois de 30 anos ninguém faz amigo, se você não muda de cidade, né, é, é uma frase meio forte, mas assim, se você está na mesma cidade, eu entendo o que quis dizer, né? Fala assim, Não, eu eu tenho também. aqui Não, eu meus também, amigos do Felipe. primeiro grau, é difícil, assim, às vezes a vida te leva a forçar a se jogar, senão você fica ali escondido. Eu moro em Brasília desde que eu nasci, então eu tô com 44 anos, fora esse tempinho que eu fiquei lá na Austrália, que não deu nem um ano, assim, eu tenho um monte. Isso é uma felicidade, né? Porque eu vejo que não acontece com muita gente, mas eu tenho meu grupo de amigos, eu encontro amigos que eu conheço há 40 anos, há 30 anos, há 20 anos, há 25 anos. Assim, a gente tem. Então, isso você zera, né? Você falou muito isso, assim, eu lembro, não vou lembrar das situações todas, mas você falou que acho que eram 4 situações em que você zera tudo, assim, uma delas é na expatriação, é uma coisa assim, né? Uhum, uhum. Então, é isso. Você chega lá, eu vou ter que arrumar casa, vou ter que entender assim o transporte que eu vou usar, vou ter que saber onde é que eu vou cortar o cabelo, não é mais ali, onde é que é o mercado, onde é que é uma creche, que é uma coisa que eu nunca pensei nem aqui, né? Porque agora que é uma experiência para mim. Ah, tu quer ver uma Isso. coisa, Felipe, que ninguém pensa? É, essa semana mesmo, conversando com outros expatriados, né? As pessoas, as esposas dizem, eu tenho medo de sair de casa. Eu disse, me preocupa tu conseguir voltar para casa, porque se tu esquecer o endereço, talvez tu não consiga voltar. Ou seja, as coisas mais prosaicas que a pessoa não pensa. Ela não pensa que aquilo tudo é tão novo. E isso também é Aham. legal em ti. Aliás, deixa eu te falar um pouco também da dinâmica das lives. Eu pego pessoas inspiradoras, com trajetórias lindas, assim como a tua, e eu sempre digo para quem está nos escutando: pega um papel e uma caneta e anota a receita do Felipe, anota a do Marcos, anota a da Gabriela Calderaro, porque assim, vocês não têm uma receita pronta, mas quando eu te escuto, eu faço questão de marcar com aquela caneta verde, né? Qual é os teus atributos? Então, gente, olha que legal. Desde que ele começou a falar, a gente vê no Felipe uma coisa muito bacana, além da humildade, é o coração aberto, a curiosidade e o aprendizado contínuo.
você acaba de quebrar com um mito assim fantástico, Felipe, que é, uau, o executivo expatriado, ele deve ter uma capa do Capitão Marvel, deve ter o carro do Batman, deve ganhar linguines de ouro. Não, gente, expatriado, para mim, são grandes heróis, porque são gente que nem ele. É gente simples, é gente que está dizendo, pô, vou ter que aprender, vou ter que começar do zero. O cara que chega Vou bancando botar um, banca, ai, o vou botar um convidado, convidado aqui. vamos conhecer o Fernando. Ó, já chegou falando aqui. Ai, que lindo. Só dá um Oh, alô. Carol. Carol, aparece aí também, gente. Olha que lindo Tô esse falando pra você aqui. aparecer. Olha que legal. Felipe's Special. Ai, Carol, querida. Ó, vou tirar que ele tá Excelente. xaropando aqui. Olha que legal que o Rafael escreveu, né? Que tu é super especial, que tem tantas qualidades para listar, que claro que tu é inspirador, né? E é isso que eu vou fazer agora. Vou pedir a palavra para chamar atenção para esse negócio que esse cara tem, de quebrar esse mito do ai, do super-homem, eu sou. Não, gente, expatriado é gente que nem a gente, com sim uma coragenzinha a mais. Coragem de errar, coragem de começar do zero, coragem de aprender e de falar que não sabe, de dizer o meu hebraico tá shalom, né? Tem uma outra Uhum. coisa muito legal nele, que é essa curiosidade sincera pela expatriação. Eu não vi esse cara até agora falando de um improve no meu currículo ou na minha carreira, ou esse caráter exploratório que conversamos, né, Felipe, que eu não gosto. Para mim, o expatriado, mais do que tudo, ele tem que ser um hospedeiro, né? Ele tem que estar a serviço daqueles que o acolhem. E aí, te ouvir falar é muito legal, assim, não quero voltar para o Brasil, não, quero estar lá com eles, chegar junto. Acho que uma outra coisa também que tu traz para nós é esse conceito de compromisso com a tua família, né? De que a expatriação tenha significado para ti e para aqueles que te acompanham. E isso é o Uhum. principal, tu sabe que a gente estudou, é o principal ingrediente da saúde mental do expatriado. A expatriação ela tem que fazer sentido para a tua vida. Né? Claro, tem que ajudar a empresa, mas se não tiver significado. Então, eu só vejo coisas boas em ti. Eu só vejo assim, cara, eu acho que eu consigo te ver daqui a 2 anos, Felipe. Sério, sério. Tá, desculpa te interromper, mas eu realmente queria elencar essas Imagina. coisas. Queria elencar. Quando você ficou sabendo, como é que foi avisar a Carol? Conta para nós, aquele outro mito. Quando avisa a esposa desmaia, a esposa tem um ataque de pânico, a esposa sai porta fora. Como é A, que foi? a, a minha expatriação, assim, ela teve uma característica um pouco diferente da dos dois, porque, na verdade, em primeiro lugar, eu não passei no processo. Quem passou foi a minha colega, Camila, que virou uma amiga, uma pessoa muito querida, muito especial, ela foi, e eu fiquei em segundo. Isso foi em dezembro do ano passado, a Carol ainda estava grávida de 3 meses, né, e a gente estava assim, nossa, o que a gente vai fazer? Assim, a gente ficou bem, não passamos, assim, de certa forma, assim, beleza, vamos relaxar e agora vamos criar ele aqui tudo. Aí veio, eu cheguei a fazer o processo de China que o Luiz passou também. Aí quando eu não passei, eu já nem tentei os outros, porque eu falei, bem, agora eu vou esperar pelo menos o menino crescer um pouco Uhum. para melhorar. E estava no meio da pandemia, ele nasceu em abril, já estava 1 mês de home office, estou desde março em home office. Eu só fui na Apex umas 2 ou 3 vezes para deixar documentos justamente para expatriação, mas então assim, foi algo absolutamente inesperado, né? Eu estava muito mais ansioso quando estava para esperar o resultado dos outros processos, quando eu fiz, do que ali, porque não era uma coisa que... Aí um dia eu recebi uma ligação, né, me falando dessa situação toda, que foi uma situação também que foi mais complexa, porque foi uma situação meio chata, que a colega teve que voltar por uma questão de saúde, assim, Uhum. mas ao mesmo tempo, então foi muito low profile, mas ao mesmo tempo a gente já tinha exaurido essas conversas em casa, né, assim, sobre ir para fora e tal, e a Carol, assim, tinha, ela também já morou fora, né, a gente falou sobre isso, ela até mais tempo do que eu, ela morou na Irlanda, e ela foi de um jeito muito mais guerreiro do que eu, porque ela não sabia falar nada de inglês, então ela foi, trabalhou, ficou 1 ano e 3 meses, eu acho, lá,
não conhecia ela ainda, conhecia um pouco depois que ela voltou. E assim, sempre foi um sonho, e a condição que foi dada era uma condição muito, muito melhor. Então, assim, a gente em nenhum momento olhou esse aspecto negativo. Tem um outro ponto que a gente falou também, André, aí, que é a desconstrução do estereótipo, né? Quando você fala de um país, a gente tem aquela nuvem de palavras, né? Quando você fala de Israel, certamente, por mais que você seja letrado, tenha primeiro, segundo, terceiro grau, pós-graduação, a primeira coisa que vem na sua cabeça é assim, eita, tem míssil, bomba, guerra, assim, terrorista, você não tem medo de ir? Eu falei, medo, assim, aí você acaba, aí tem, eu tomo até cuidado para não parecer grosseiro também, eu falei assim, poxa, aqui no Brasil acho que está morrendo mais gente de violência urbana, assim, eu não estou desmerecendo o Brasil, Sim, mas sim. assim, Uhum. tudo é relativo, né, assim, você tem um foco numa notícia, assim, pensar isso de lá talvez seja a mesma coisa de achar que aqui só tem jogador de futebol, mulata Uhum. sambando, jacaré, praia, enfim, floresta, né? Coisa assim. Então, eu sempre. Você só desconstrói estereótipo quando você tem uma experiência frontal com ele, eu acho. Assim. Você acha assim, todo mundo que frequenta esse lugar é assim. Aí você vai no lugar e vê, eita, essa pessoa é diferente. Aí, eu acho que só um choque de realidade Mas tu altera, sabe, assim. Felipe, que eu não tenho muita certeza disso que tu está falando. Vou levantar uma reflexão aqui. É interessante, eu gosto da frase, tu só desconstrói o estereótipo quando tu olha ele, né, frontalmente, olho no olho. Só que, na minha experiência, eu acho que tem muito mais a ver com o olhar do observador do que o próprio fenômeno. Uhum. Porque se o olhar do Sim. observador é absolutamente tiranizado pelos seus estereótipos, você pode mostrar para ele o que Uhum. quiser e ele vai continuar Vai defendendo. continuar falando. A gente vê É. isso na política, a gente vê na religião. Então, uma coisa legal que tu e tua esposa têm é que vocês já tiveram experiências internacionais e vocês não são pessoas afoitas a estereótipos. Vocês são o contrário. Né? Vamos lá, vamos ver Uhum. qual é que é e tal. A Carol fez um programa de intercâmbio muito legal, gente. Ela foi au pair, ela foi babá na Irlanda e também numa condição muito especial. Quem vai de au pair geralmente é moleca, tipo eu, né? Eu fui com 18 anos e Uhum. ela foi com, não me lembro, já com 30, alguma coisa assim. Não, acho que mas foi no mesmo, foi 2000, acho que é por aí, 29, eu acho, 28, E, 29, tipo, alguma coisa assim, né? e aí eu achei muito interessante, por isso que eu digo que é o olhar do observador, porque ela disse assim, eu era meio diferentona, né, André? Porque eu já era mais madura e eu enxergava toda aquela situação de um outro jeito. Então, que bom que Uhum. é vocês que estão indo, né? Eu acho. Ela então foi parcerona. Quando você avisou para ela, conversou com ela, tranquilo. Foi. E assim, o Fernando tinha acabado de fazer 2 meses, né? Agora, aliás, inclusive hoje está sendo emitida a minha passagem entre hoje e amanhã, a gente deve ir no dia 27. Ó, a Carol tá dizendo aí que tinha 28. 28 anos. Felipe, Então, está aparecendo no oi. nosso vídeo. Já conhecemos o Fernando, que é o Nenê, já conhecemos a linda Carol, mas tem mais um serzinho vivo maravilhoso que está indo junto. Mostra para nós. Na verdade, são 4, tem uma ali atrás, né? Assim, a gente Tá? não vai conseguir levá-los com a gente, igual eu pensava, assim, tá tendo muita Ah, dificuldade logística. Não vai no mesmo voo, mas eles vão na hora que der. Abrir uma brecha, ah. eles vão, não tem como. Já tô aqui, ainda não É um consegui gatinho? abstrair essa informação. São 3 É gatos um e um gatinho. cachorro, essa que eu Ai, tenho. gente, vocês sabiam que expatriados amorosos levam seus bichinhos no mundo inteiro? Eu acho isso. Olha, eu tive duas situações muito legais. Uma cadelinha, assim, uma guaipeca. Sabe o que é guaipeca? Isso é coisa de gaúcho. Vira-lata, vira-lata. Isso aí não. Coisa de gaúcho. A Guaipeca, vira-latinha, vira-lata, lá no sul essa é é. boa. Então, a vira-latinha essa já tinha morado em 12 países. Barato isso. E um expatriado italiano meu lutou com garras e dentes para trazer o cavalo dele. Não Meu deixavam o Deus. cavalo entrar. Aí eu fico pensando, cara, como é que tu trouxe um cavalo da Itália? Eu não sei, mas o cavalo veio. Navio, né? Sim. Sei, sei. Nossa Bem, Senhora.
eu acho que uma coisa também interessante de tu falar é como é que é para ti, primeira vez sendo expatriado, num cargo de imensa responsabilidade, estratégia, e ao mesmo tempo pai de um bebê. Tu é um recém-pai, tu acaba de assumir essa paternidade. Tanto que eu achei muito legal no Instagram dele, gente, se vocês virem ali nas bolinhas ali, eu não sei como é que chama aquele negócio, é, ele, Destaques. destaques, obrigada, ele coloca ali pai ou paternidade, não é isso? Vida de pai, uma coisa Vida de... assim. Ai, É. amei vida de pai. O que tu acha que a presença do Fernando e dessa expatriação juntos representa na tua vida? O que tu imagina? Ah, eu acho que já é um contato, assim, tipo, eu sei que se ele for agora e voltar daqui 2 anos, ele dificilmente vai ter lembranças concretas disso ao longo da vida dele, mas a gente sabe, assim, que vai ter facilidade com língua também, e eu acho que vai ser um tempo em que a gente vai estar mais fechado na gente também, talvez até mais próximo do que se estivesse aqui no Brasil. Aqui a gente tem tanta alternativa, tem tanta gente para visitar, tem tanto programa para fazer, que eu vejo do outro lado e falo, nossa, é o contrário, você vai ficar em casa ali. Obviamente a gente parece contraditório com o que eu falei há pouco, da gente ter que meter a cara no mundo, tudo ali, mas são coisas complementares, eu acho. Não, não é assim, a gente vai certamente vamos fazer muito mais programas juntos, vamos descobrindo coisas juntos, os três, inclusive, assim, inclusive descobrindo coisas que eu viajei muito na vida, mas assim, eu nunca olhava sobre o olhar de isso aqui é kids friendly, por exemplo. Eu faço muitos programas que são hardcore, absoluto, assim, que inclusive nem adultos aguentam os meus programas, assim, tipo Não, eu já trilhas, tô né, imaginando, travessias. exatamente, eu já estou imaginando o Fernando, porque assim, a gente é farinha do mesmo saco, né? O ponto de contato teve em vários aspectos. A minha filha tem uma Uhum. foto, Felipe, dela com 11 meses, no colo do pai, com um capacete amarelo, e a gente estava explorando os subterrâneos do vulcão Osorno, no Chile. Com a Ah, sim. criancinha no colo, aqui naquele negócio de mochileiro mesmo, com capacete dentro Aham. do vulcão. Acho que o Fernando vai por essa linha, né? Vai, eu vou levar ele no deserto de Negev, já tô com a mochila aqui. Que Já estava legal. olhando ali, vamos ver se ele vai acompanhar pelo menos um banho no Mar Vermelho, alguma coisa assim. Tipo, na medida do possível, a gente vai tentar encaixar as coisas sempre. Eu não vejo como um limitador, eu vejo como uma coisa adaptável sempre. Antes de eu ter filho, né, não estou nem falando de expatriação, aí você fica ouvindo todo tipo de terrorismo emocional, né? Dorme, aproveita para dormir cada segundo, porque você nunca mais vai conseguir dormir tantas horas. Esse aí até eu confesso que virou verdade, era isso mesmo, assim, né? Mas assim, tinha muita coisa assim, acabou, você não vai viajar nunca mais, não sei o quê. Você fala assim, gente do céu, isso eu acho tão. Ele está no meio da pandemia, obviamente isso é limitador, mas a gente já levamos ele para cachoeira e rio algumas vezes, assim, ainda queremos fazer isso mais vezes, já estou botando ele para nadar, assim, tem coisas que a gente Felipe, quer. isso também tem que ser sublinhado, né? Dessa receitinha aí do Felipe Campbell e família. Cara, olha o atrevimento desse cara. Olha a alma livre que ele é, que esse é outro mito, executivos são fechados para a vida. Olha, esse aí, até onde eu sei, subiu. Depois você fala as montanhas que você andou, mas assim, ó, esse Uhum. papo de que não vou poder aceitar a expatriação porque minha mulher acabou de ter nenê. Não vou poder aceitar a expatriação porque agora eu tive filho, e tu sabe, com filho a vida se reduz, né? Porque tem várias limites. Ele pega e faz o contrário. Ele diz: Quer saber, Fernando? Uhum. Vamos embora que o mundo te espera, meu filho. Então, olha a herança que tu Uhum. deixa pro teu menino. Mas então, eu também caí em elogios para ti quando eu descobri que além de trilheiro, aventureiro, você sobe montanhas, Felipe. Vamos só corrigir, porque assim, tem uma coisa, eu nunca fiz montanhismo, eu faço trekking, né?
trekking é caminhada, assim, caminhada de longa distância, travessia. Então, assim, eu costumo dizer, eu não faço nada que eu tenha que tirar os meus dois pés do chão, assim, né? Ou usar muito as mãos. Só que você sobe montanhas caminhando também, né? E, inclusive, as mais desafiadoras do mundo são vários e vários dias de caminhada. Ou se você não sobe a montanha, você chega em volta dela, né? Como é acampamento base que chama. É uma coisa. O Nepal tem muito essa característica. Eu já fui lá 2 vezes, é um dos países que eu tenho mais carinho, assim, pela simplicidade, pela beleza, pelo diferente, assim. É um país muito pobre também, né? E é muito diferente, assim, mas é muito maravilhoso. Então, você tem aquela coisa, você fala do Nepal, você imagina o cara tá subindo o Everest. Não, eu nunca vou, você nunca vai me ver com aquela piqueta batendo na parede, Tá, mas correndo peraí, risco de morrer, né? mas quando tu fala assim de caminhadas de longa duração, eu sou ignorante no tema. O que significa isso? Porque, desculpa, tipo agora lá na Itália, eu adoro, a gente conversou sobre isso, eu adoro parques naturais. O Gran Paradiso Uhum, ali, Bettina Noassi, eu acho sim. aquilo bicho. Aí eu, vamos fazer essa trilha aqui. Aí tu olha, 9 horas e meia de trilha. Oi? Não, isso Não, aí é só um obrigado. dia. Longa duração, eu falo, tipo, são 10, 15 dias caminhando, assim, para chegar de um lugar a outro. Às vezes você faz um círculo, mas o acampamento base do Everest, assim, por exemplo, você leva 14 dias, assim, para ir e voltar, né? E cada dia você vai superando uma distância. Tem dia que você caminha 9 horas, tem dia que você caminha menos, porque também tem a questão de altitude. Isso tudo exige um planejamento também, assim. Você não eu falo, não dá para você desistir e pedir. Nesse ponto eu comparo um pouco com expatriação também. A Uhum, gente, uhum. toda vez, eu colo muita foto, né? Você deve ter olhado no meu perfil, eu tenho muita foto de montanha. Aí sempre tem algum amigo mais desavisado, nossa, me chama para ir na próxima, não sei o quê. Aí eu penso assim, aham, 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 que eu chamo. Vai dar Porra, 2 dias, assim, animal. assim, 2 dias, Que dois lindo. dias a pessoa tá ali, ai não, eu quero ir embora, você não pode, não tem saída de emergência, né, assim, Uhum, então, uhum. aí você não pode, você tem que sentar e conversar, senta aqui, Cláudia, né, vamos conversar, assim, explica para o cara, porque às vezes você só vê uma foto, você só vê a alegria, você não vê o que que é eu já fiquei numa situação de ficar acho que 8 dias sem tomar banho para chegar no Kilimanjaro, assim, não tinha que é a montanha mais alta do mundo que você sobe a pé. Assim, inclusive eu tentei 2 vezes. A primeira eu não consegui, passei muito mal. Aí voltei, fiquei 2 anos assim, o que, que eu fiz de errado? Aí eu emagreci 15 quilos, treinei para burro, refiz um planejamento, refiz tudo. Aí na segunda vez eu consegui fazer, assim. Ô, Então, assim, Felipe, eu acho peraí. que... Anotem aí, gente, a receita do cara. Planejamento, gosto muito disso nele. Eu já falei atrevimento, né? Mas assim, ó, determinação e superação de obstáculo não é um problema para o cara. Não é. Poxa, Felipe, que legal isso, gente. Então, tu vê, se a gente for anotar todas essas palavrinhas que eu estou falando, gente, eu acho que você vai ter uma expatriação muito legal, Felipe. E, como eu sempre digo, não só vai ser feliz, como vai levar coisas boas para o outro lado. Uhum, Né? eu espero. Farei o Então, meu melhor. deixa eu ver, Felipe, a gente tem 10 minutos. Eu queria te fazer mais uma perguntinha só, mas antes disso, eu queria saber se tu queres abordar alguma coisa que seja importante para ti. André, eu quero falar sobre isso. Acho que é importante o povo ouvir. Tem algo? Ah, eu não consigo pensar em nada assim, tipo, eu sou mais, eu gosto de, a conversa vai fluindo, eu vou lembrando de coisas assim, né, porque eu acho que ainda vai acontecer muita coisa, eu posso estar aqui, por mais que a gente esteja aqui falando, eu tô preparado e tal, assim, sempre é diferente, né, e eu acho que isso também é mágico e faz parte do processo. Igual eu estava falando dessa história das montanhas assim, e eu acho que eu faço um paralelo com Israel, eu estou lendo muita coisa de lá, acho que é uma outra coisa que é importante de destacar também, você lê o máximo que você puder do país. Eu estou lendo assim muito também, pela natureza da minha profissão, relacionadas ao empreendedorismo. Então, é uma nação que tem uma característica de inovação também muito grande, é um celeiro de inovação, um Vale do Silício, né, que fala ali, uma coisa de certa forma parecida,
E a inovação vem muito do tentativa e erro também, assim. Acho que a falha, as startups, né, assim, os caras que são grandes inovadores na Israel, eles falharam 4, 5 vezes e continuam falhando, assim. Eu até fui percebendo, assim, a gente fala muito de planejamento, que é fundamental, mas a própria inovação rápida, Israel tem uma característica mais, pelo que eu percebo, assim, de ter uma pressão por resultado mais rápido, por toda a história sociopolítica, econômica deles, assim, ela descarta um pouco a etapa de planejamento muito. Você faz, pensa, executa e vai adaptando. Então, eu acho que você tem que casar as duas coisas, né? Cada país tem sua característica, mas nesse caso de montanha, por exemplo, se eu não tivesse falhado aquela primeira vez, talvez eu não tivesse olhado com o mesmo respeito para essas coisas e teria falhado de novo em outras coisas, não teria tentado coisas mais longe, porque depois que eu me preparei e vi que você tem uma receita, assim, tipo de assim, uma receita que ela não é sempre a mesma, mas assim, tem boas práticas que você segue, né? Olha, você estava muito pesado, você não se preparou direito, você tentou fazer um caminho muito rápido, você não tomou remédio, você não respeitou a altitude como você deveria, então você fica 2 anos pensando nisso, aí você se prepara, você treina todo dia, tem que ter paciência, resultado não vem rápido, né? Então você tem que fazer as coisas pensando, como eu falo, pensando na floresta e não na árvore. Então, esse paralelo eu faço também. Acho que você falhando, eu acho que é um dos grandes, eu não diria orgulho, porque realmente foi uma experiência meio traumática, assim, mas, de certa forma, quando você erra, você vai mais humilde para as outras. Você pensa em mais aspectos, assim. Mesmo que eu faça uma coisa não tão desafiadora quanto aquela, eu já vou olhar e pensar em 1000 coisas, né? E o próprio essa coisa de caminhar, acampar, montanhismo, faz você ter um planejamento, você tem que olhar, se eu vou ficar 4 dias, então eu tenho que separar comida para 4 dias, eu tenho que andar tantos quilômetros por dia e tenho que chegar até tal hora no escuro e esse lugar não pode estar chovendo, se estiver chovendo eu vou isso tudo pesa na sua mochila, você calcula. Então, à medida que a gente vai levar isso para o trabalho e para Israel, peraí que agora chegou outra visita aqui que eu vou jogar para lá. Ela Ai, estava que quase barato. subindo no teclado. Então, à medida que você vai... eu estava fazendo no trabalho outro dia um planejamento de todas as ações que a gente vai fazer em Israel até o fim do ano que vem, já pensando também um pouco em 2022. Então, isso é um desafio. Você pensa, nossa, está tão longe. Assim. Não, não tá. Tem coisas que você precisa levar 8 meses para começar a fazer, executar. Eventos de 2 dias que você tem que começar a se movimentar antes. Então, tudo isso também é uma adaptação que você tem que ter. Eu tenho que chegar lá e entender como é o tempo dos caras, né? O tempo das pessoas é E que eu acho, diferente, né? Na África, na Ásia. e que eu acho que a Austrália também te trouxe um pouco essa noção do planejamento, de antecipar as coisas, o teu próprio intercâmbio, a própria vida que você Uhum. teve lá também deve ter te ensinado isso, né? Que, se eu tivesse me planejado antes, se eu tivesse pensado antes, não é? Uhum, sim, eu sou. Tem muito da personalidade, né? Tem gente, eu via, e acho que não existe um certo e errado, tem um meio como você faz as coisas. Então, eu sou muito de pisar, apesar de não parecer, eu piso muito no seguro também, né? Então, eu só fui para a Austrália quando eu já tinha um fôlego financeiro para ficar o tempo que eu queria ficar. Então, assim, eu não ia ter a carga de trabalho, assim. Mas, Uhum. por exemplo, eu acho que a Carol foi com dinheiro para ficar 1 mês e ficou 1 ano e 3 meses. Porque chegou lá, ela chegou quando ela foi para Irlanda. Ou eu tinha colegas na Austrália que estavam assim, cara, se eu não trabalhar hoje no Lava Jato, eu não consigo pagar o aluguel da semana que vem, que era um aluguel semanal. Aí o cara ia lá, cara, a necessidade é assim, vivendo sobre uma pressão e tudo. No fim das contas, quando você olha o todo, cada um vai ter uma história maravilhosa e de aprendizados para contar. Eu acho que tem assim, tem a condição, né? Tem o privilégio também, às vezes tem pessoas que são mais privilegiadas, eu tenho uma condição de vida boa, eu sei que isso também facilita as coisas, assim, eu tive, não sou muito dessa, sou mais pela essa pegada de você levar trilhar o seu próprio caminho, assim, mas não desistir diante das dificuldades, mas assim, eu tenho esse perfil mais de tentar olhar e deixar tudo pronto, né? E assim, tentar me adaptar com mudanças ali de uma forma que Olha, impacte o mínimo possível.
eu vou indicar a tua live, porque essas lives todas eu vou indicando para as pessoas. Certamente eu vou Aham. indicar para os expatriados que estão indo, mas eu vou indicar também, sabe para quem? Para a turma do intercâmbio, para os intercambistas. Uhum. Inclusive eu vi que tem gente do intercâmbio nos assistindo e o que eu vou dizer para eles é o seguinte, cara, faz o teu intercâmbio, eu sei que tu tem 15, 20, né, anos, mas tenta ter a maturidade daquele cara ali, ó. Aquele intercambista, aquele expatriado, um dia ele foi intercambista. E eu consigo ver muito Uhum. claramente os aprendizados todos que estão reunidos em ti hoje, Felipe. É muito legal. Eu acho que vai ser legal para os jovenzinhos te ouvir também. Todos esses bullets que você vai mostrando para gente. Eu queria te fazer só mais uma Ah, é pergunta. legal. Faltam 4 minutos. Eu estou com o coração Fica à pequeno, mas depois, vontade. depois que você estiver lá, eu vou atrás de ti, hein? Ou de ti ou da Carol. Ah, sim. E a gente também. Você já deixou o celular, na hora que a gente estiver lá na pior, pode ter certeza que a gente vai ligar. Não, mas eu estou falando da gente fazer uma live depois, quando vocês estiverem lá já, contando as histórias todas, né? Porque a história não vai faltar. Então, a Com pergunta que eu queria te certeza. fazer vamos ver se vai dar tempo, vamos ver. Mas todo mundo me pergunta, o que é treinamento intercultural? Eu explico, mas não sei se o povo. Você acabou de sair da sala de aula comigo na semana passada. Você consegue me dizer, afinal, o que é isso? E qual foi a diferença para ti antes do nosso trabalho e agora? Eu acho assim, tentando fazer até a etimologia da palavra, assim, você ver como é que você vai se encaixar numa outra sociedade, assim, sem que você necessariamente, você não precisa mudar todos os seus valores, você não precisa rejeitar, você não precisa absorver tudo, virar uma outra pessoa lá, Uhum. mas ao mesmo tempo você tem que entender como aquela sociedade se comporta nos seus valores, nas suas sensibilidades, nas coisas que dão certo, que dão errado, e respeitar isso e sem perder sua personalidade, porque afinal de contas você também está agregando lá, né? Eu não sou, não falo isso com nenhum tipo de patriotismo nem nada, mas eu sou uma pessoa que nasceu no Brasil, eu tenho a minha história, e quando eu for conversar com alguém lá, a pessoa vai conversar comigo porque ela quer saber da minha história e eu vou querer saber da história delas. Assim, tipo, então, não é assim, eu vou virar israelense. Assim, claro, se você fica 20 anos no lugar, você muda, né, as Uhum. coisas. Eu acho que o intercultural é você tentar sentir o mínimo possível o impacto de forma danosa para você. Assim, você tentar chegar mais preparado possível. Claro que não tem que nem a gente fala também, por mais que tenha uma cartilha, algumas coisas, dicas gerais, é fundamental. Acho que o treinamento que você deu para a gente abre muito o olho também para a gente perceber várias variáveis, né? Para citar uma música da minha banda favorita, o Engenheiros do Havaí. Aí, então, são várias variáveis que existem e você ajuda a gente a perceber muito mais, acho que talvez principalmente também para as pessoas que estão muito cruas, né? Que elas não têm a menor ideia do que é lá e você consegue mostrar vários aspectos, assim, com toda a dinâmica que você mostrou para a gente, mostra situações que faz a gente pensar, mesmo quem já tem alguma experiência, uma vivência, igual eu, a Carol e os meninos todos, meninos modo de dizer, né? Tudo na faixa dos 40 ali, assim. Mas eu acho que com certeza a gente, e o feedback que eu teve deles foi ótimo, e o mesmo também. Você para pensar e refletir. Caramba, eu estou aqui nessa situação, como é que eu vou lidar? Como é que eu vou me comportar? Assim, você vai fazer do mesmo jeito? Aquela questão que você falou, só para concluir, de ética, tipo assim, do que tinha o certo, o errado e o jeitinho no meio, né? Aquela dinâmica é Uhum. muito interessante, que é corrupção. Era corrupção e não é corrupção. Tem muitos Uhum. lugares que é preto e branco, isso é corrupção, isso não é. A gente, assim, já existe, o brasileiro tende a ler um caminho do meio, às vezes, ali, assim, que ele sabe que é errado, mas ele sempre acha que pode contornar com algum diálogo ou ter alguma... Então, assim, dependendo do país que você for, isso pode ser até pior do que está aqui, mas via de regra, se você não respeitar essa culturalidade, né, essa maneira de agir ali, você vai ter um problema
muito sério ali, até de adaptação, até de reputação também. Então, isso tudo é cuidado que você ajuda a pessoa a perceber antes dela cometer o erro, né? Eu acho que é uma Ótimo. antecipação de problema, né? Assim. Ai, que legal. E bom, e com vocês foi muito fácil fazer isso, né? Porque as tuas papilas cognitivas são super apuradas. Então, a gente larga a informação e o cara já começa a metabolizar e tirar os nutrientes. É muito legal. Felipe, agora falta um minuto e eu preciso te agradecer o teu tempo, para todo mundo aqui de estar aqui com a gente. Muitas pessoas vão te assistir ainda. E de coração, desejar para Obrigado. ti, para a Carol e para o Fernando muita felicidade lá fora, de verdade. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu achei super importante, até comentei com os meus colegas lá, porque a expatriação é um processo que está começando no trabalho só e é importante ter esse tipo de apoio, amparo, não é? A Apex acho que é até meio fora da casinha, porque todo mundo lá já tem uma vocação internacional, já está trabalhando lá há muito tempo, então a natureza do trabalho já faz você quebrar vários estereótipos, mas para todo mundo é fundamental ter esse tipo de apoio aqui. Assim, então, eu acho que só tem a ganhar, eu acho que tanto você como a Apex e todo mundo que estiver sendo expatriado, tiver esse tipo de suporte, é fundamental, porque o lado emocional é muito pancado. Eu estou aqui assim, sorrindo, conversando, rindo, mas não pense que a gente não tem momentos de dramas também e que não vão aparecer muitos assim ao longo do tempo também, porque é muita pergunta com um ponto de interrogação, né? É muito mais complexa. E a gente vai estar junto, Felipe. Eu tive a alegria de estar no treinamento contigo, agora nesse plantão 24 horas, no teu pós-embarque. Eu quero ter o privilégio mesmo de poder estar na saúde e na tristeza e na alegria e na doença. Dá os Ai, parabéns para ótimo, eu você. agradeço. E dá o parabéns para a Valeu. Apex também, pela confiança em mim, pela confiança em ti. Agradecer a Selene que nos ouviu e que foi a ponte entre nós, né? Todo mundo que nos Uhum. ouviu nessa noite. Queridos, muito obrigada, então. Obrigada. Um bom Valeu, dia. gente. Valeu. Shalom. Tchau, tchau. Shalom.